Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 28 de setembro de 2015, segunda-feira. Como provavelmente vocês perceberam, na quinta-feira passada e na sexta nós não tivemos farol, isso por conta do evento que nós tivemos em São Paulo. Vinhos e Valores foi bem legal, a gente estava todos aqui no Leandro Stormer em trânsito, então realmente não teve como gravar. Peço desculpas, mas a partir de hoje a gente retoma os trabalhos dentro da normalidade. Vamos ver então como é que o mercado se comportou. Nós temos aí na tela o gráfico do índice Bovespa. O que nós tínhamos no fechamento de quarta-feira, né, foi o mercado não acionando esse martelo e prosseguindo num movimento de queda, fechando próximo da mínima, ainda em cima de uma zona de suporte, mas com um aspecto feio, já pendendo para a continuidade do movimento de queda, para então testar o patamar bem crítico de suporte em 44.300 pontos. Né? Na quinta, o mercado foi lá para baixo, próximo da mínima do dia, testou aquele patamar e acabou fechando com um doji, em cima dessa zona de suporte, tendo na mínima tocado o outro suporte, então toda essa região aqui de suporte, com um pico de volume. A gente tem uma pequena distância para a média móvel de 21 períodos, o que dificulta um pouco um cenário para trades de retorno à média, mas considerando a força do suporte, considerando que o mercado está rompendo para cima e para baixo, né, aquele duplo cruzamento de média móvel de 21 períodos, era sim ponto válido para operar na ponta compradora. Na sexta-feira o mercado acionou pela superação na máxima, mas não conseguiu sustentar e acabou fechando próximo da mínima com uma sombra superior, o que indica que esse patamar aqui agora virou resistência. Então foi um fechamento bem feio na sexta-feira. Não chegou a definir o rompimento do suporte principal, que é esse mais abaixo, tá? Mas deixou um cenário um pouco feio. Hoje o mercado prosseguiu no movimento de queda e perde a mínima desse doji de quinta-feira, o que gera stop para operações compradas aqui e abre espaço para a continuidade do movimento de queda, agora buscar a zona dos 42.770, que foi a mínima formada em agosto, naquele fundo mais agudo. Tá? É uma zona bem importante, eu não tinha expectativa de ver esse patamar aqui sendo rompido, continuo não tendo, o rompimento agora seria esticado, seria muito importante ver como é que seria, se o mercado realmente for para baixo, como ele vai se comportar no eventual repique. Tá? Mas com certeza o mercado ficou menos propenso a um repique, né, do que antes com essa movimentação nos últimos dois pregões. Tá? Mas a gente está ainda com essa zona aqui de suporte e essa zona aqui como resistência. O mercado terá capacidade de repicar num prazo maior, tá? Se conseguir romper esse topo, que agora fica bem claro, junto com a LTB dessa tendência secundária. Tá? Então esse aqui é um ponto bem relevante no momento. No mini índice, o mercado hoje fecha em cima do suporte, aqui do contrato WinV15, não ofereceu ainda o rompimento, mas também está com cara de continuar um movimento de queda para testar a mínima do contrato. No pregão de sexta-feira, tá, que a gente não acompanhou, o mercado, apesar de ter acionado aquele martelo do índice Bovespa, no intraday deu uma operação de venda bem clara para o rompimento de linha d'água. Né? Hoje, o pregão foi bem difícil. Ele pro modelo que a gente segue, tanto o método do Leandro quanto o método do Bizzi, até mesmo conversando com o Stormer, os modelos dele também não performaram muito bem hoje. Foi o dia do cachorro louco, do samba do sei lá o que, várias expressões saíram aqui, né? Então foi uma saraivada de stops, o mercado não conseguiu sustentar nada para nenhum lado. A gente abriu num gap de baixa, testando a mínima de quinta-feira, o mercado fechou parcialmente esse gap, depois rompeu o primeiro movimento para baixo, né? Mas logo estopou pela média móvel de 9, não foi um stop caro, mas estopou, e não foi para lugar nenhum no final das contas. Né? Então, o mercado teve um dia ruim aqui no gráfico futuro e agora a gente começa a vislumbrar, tá, um retângulozinho estreito com suporte por volta dos 44 mil pontos, resistência por volta dos 44.340, 350 pontos. O rompimento para cima ou para baixo, com favorecimento gráfico para o rompimento para baixo, pode levar a trades interessantes do pregão de amanhã, terça-feira. Okay? Depois eu mostro as operações do dia. No mercado americano, a expectativa era
de queda ainda, né? O mercado tentou um repique do finalzinho da semana passada, esbarrou na média móvel de 20 períodos e volta a cair. Fechou em cima do patamar de suporte, esse patamar intermediário, mas está com cara de que vai romper e vai buscar o próximo patamar de suporte nessa zona de fundo do finalzinho de agosto, mais ou menos como o nosso mercado está trabalhando. Esse é o gráfico do índice Dow Jones. O S&P 500 futuro, mesma coisa. A gente estava para testar esse patamar de suporte no início de setembro, esse patamar foi testado, houve uma tentativa de repique que não sustentou e o mercado agora volta a pressionar para baixo. No gráfico do S&P 500 até se fechou em cima desse patamar de suporte, o ponto mais crítico, mas assim como o nosso mercado tem uma série de suportes aqui do ponto atual para baixo, né, existe uma boa chance do mercado continuar nesse movimento de queda, testar cada um desses suportes, que é difícil estabelecer um rompimento muito operável. Mas a expectativa é de manutenção do movimento de queda e esse topo, que foi um rompimento falso, como a gente viu, né, aqui entre os dias 16 e 17, agora se torna a resistência mais importante para o mercado americano no curto prazo. O dólar, na quarta-feira, nós víamos o dólar tendo alcançado o alvo, né, do mastro de bandeira. Foi uma boa operação na ponta compradora. Provavelmente, deixa eu só tirar um ajuste aqui, provavelmente esse candle aqui estava indicando uma exaustão, mas a gente não tinha nenhum sinal de reversão para operar nesse sentido. E então veio o pregão de quinta-feira, que a gente não estava aqui presente, o mercado abriu no gapzinho de alto, não sustentou e reverteu num tremendo candle de baixa. Tá? Esse candle de baixa dá até para considerar uma barra elefante e podia então gerar uma venda pela perda da sua mínima, coisa que aconteceu na sexta-feira. Só que o mercado já fechou na sexta-feira, né, com um candlezinho branco em cima do topo anterior, próximo à média móvel de uns períodos, que poderia ser um trade de compra por correção. Como esse candle aqui é bem forte, a correção é muito curta no tempo, apesar de não ser no preço, né, não me animaria muito para abrir a operação comprada no dólar em termos de swing trade. Mas para quem vendeu nessa barra elefante, o risco de ficar vendido com o mercado superando a máxima de sexta-feira era muito grande. Então hoje, ao longo do last live, quando o mercado abriu acima desse ponto, a gente mencionou que valeria a pena encerrar posições. Tá, daqui para frente, venda só se o mercado conseguir romper esse fundo formado. Nesse sentido, a gente provavelmente teria até um pivô de baixa rompendo a média móvel de 21 períodos. E isso não parece que vai acontecer, pelo menos não a curto prazo. Olhando no intraday, nós tivemos um dia arisco no dólar também. O mercado abriu no gapzinho de alta, estabeleceu aqui uma consolidação, o primeiro movimento rompeu, foi um rompimento bonito para trade, o método Leandro alcançou o alvo, depois gerou stop no ponto de entrada. Pelo método BIS o alvo era mais longo, não foi alcançado e teve stop pela média móvel de 9 aqui, mais ou menos no 0 a 0. Dá para buscar até uma reentrada, tá? Vendo aquelas regras que a gente trabalha dentro do método BIS, a partir principalmente desse candle aqui, conseguiu romper a média móvel de 20 períodos de novo, era a favor do viés. Então, tendo feito a operação aqui, o mercado teria fluído bem. Simetricamente, tinha potencial para um bom movimento de alta, né, principalmente se conseguisse romper a média móvel de 200, que aconteceu mais finalzinho do pregão, porque a simetria aqui é bem limpa para um movimento de alta. As bandas estavam estreitas, se abriu, então foi um bom movimento, mas a gente foi estopado dentro do método BIS antes do mercado realmente fluir, né, e a gente não chegou a fazer a segunda entrada. Mais uma questão de não estar presente nesse momento do que por o sinal não ter sido bom, porque os sinais foram bons. O juro, mais ou menos o mesmo sinal do dólar, né? A gente viu o juro alcançando o alvo aqui do mastro bandeira, provavelmente era a exaustão daí veio na quinta-feira, agora o juro se recupera, mas é muito improvável, eu diria, ver o juro passar para cima desse patamar aqui. Agora, 16.910, vamos botar ali 17 mil pontos, é uma resistência bem significativa. No curto prazo, o juro deve seguir em alta para retestar essa região, mas o rompimento eu acho que seja muito provável. O viés é altista, não se esqueçam disso. Os papéis, a Vale, na sexta-feira, rompeu esse patamar de suporte, que acionou o que é um pivô de baixa, era possível buscar vendas aí. O papel hoje caiu forte, 7,37%, não está com cara de ter finalizado essa queda. A gente tem aqui um cenário de gap de fuga, perda mínima, abre espaço para venda, stop na máxima, buscando o fundo ali de agosto. A Vale 3 também tem um cenário assim, e pode ser trabalhado na ponta vendedora. Nas tabelas ali de trade eu coloquei como C+, porque eu acho que já está um pouquinho esticado para abrir uma posição de swing trade hoje. Na terça-feira a partir do candle de hoje, segunda. Mas é um papel que está interessante para buscar day trades. Principalmente se a gente tiver um opening power breakdown, uma abertura em gap de alta, seguida de compra da linha d'água para baixo. Essas bandas bem estreitas e com viés muito bem definido,
Isso favorece muito uma operação de day trade, mais ou menos como a gente viu em CSNA na quarta-feira. Foi na quarta? Foi no dia 23. No dia 23 aqui. Então, quarta-feira, exatamente. Petrobras segue em queda. Também tem um cenáriozinho aqui de gap de fuga, mas o volume é muito baixo. Eu ficaria com o pé um pouco mais atrás de fazer operações aqui na PTR4. Sendo day trade, ok, né? Mas a Vale está mais forte. E PTR3, dessa vez, começa a romper esse patamar de suporte. A PTR4 já rompeu, agora a PTR3 vai no mesmo sentido, tá? Mas também ainda com baixo volume. Então fica difícil operações de rompimento aqui. O setor cirurgia, Gerdau segue abaixo do LTB, que se rompida, se o mercado romper esse fundinho antes, pode tornar o papel altista novamente. Por enquanto nada a ser feito. CSNA fez aquele baita candle de baixo e não está conseguindo repicar, a média de 20 períodos já é um obstáculo, o cenário não está bonito para compras aqui, mas é muito cedo para se pensar em vendas. Os Minas também está meio bagunçado, nada a fazer a curto prazo. O setor bancário, o Bradesco, pessoal, balançou bastante entre quinta e sexta-feira, mas hoje começou a ficar mais claro que esse retângulo aqui está sendo rompido para baixo, isso aumenta muito as chances de Bradesco então vir buscar o fundo de 2008 no gráfico sem ajustes. E agora o negócio é torcer realmente para que o papel venha buscar esse patamar de suporte, que isso aqui é um ponto muito bom para compras. O rompimento não ficou tão claro, mas essas duas mínimas muito próximas, com esse gapzinho, pede até para uma operação de venda que eu focaria mais pelo intraday, se viesse a acontecer. Itaú ainda não bateu no suporte, então tá propenso a continuar um movimento de queda para testar esse suporte aqui. No caso de um pregão mais altista, Itaúsa pode oferecer um trade de compra mais interessante que Itaú, porque está testando suporte com mais clareza, tem um candlezinho mais bonito, mas também é cenário para focar mais pelo intraday. E pode gerar, né, como já está batendo suporte, se o mercado afundar mesmo, pode sair uma venda mais interessante de Itaúsa do que em Itaú. Então o Itaúsa está mais interessante no momento. Banco do Brasil, o papel que estava mais fraco, segue em queda. E não há nenhum sinal de que esse movimento vai se encerrar. A gente tem que torcer, na verdade, que o papel caia bastante para mais na frente oferecer um cenário de retorno à média bacana. Em termos de outros papéis, swing trade AMIN3 começa a romper essa consolidação, pode ser novamente um maço de bandeira, a gente já viu um maço de bandeira aqui, né? Pode ser um novo maço de bandeira, só que o rompimento está sendo sem volume, então fica um pouco difícil o trade, se fosse para fazer a operação teria que ser na confirmação pela perda da mínima. CL3 talvez seja o papel que mais me chamou a atenção no pregão de hoje. CL3 abre em gap de baixa, está rompendo um suporte em longuíssimo prazo. Longuíssimo eu exagerei, né, mas são todos os fundos que a gente tem ali desde abril de 2014. Fecha no candle de cor pequeno, não é um candle de força, né, baixista, mas a forma como fecha próximo da mínima deixa essa sombra superior convida para vendas aqui de gap de fuga. Tá? Esse é um papel que vale a pena a operação dentro desse modelo. Tá? Talvez seja um dos trades mais bonitos do dia de hoje. CSMG3, eu havia mencionado que o papel estava forte, se rompesse essa consolidação aqui para cima geraria compra, isso aconteceu na sexta-feira e o papel está acelerando no pregão de hoje. Provavelmente vai buscar a zona próxima a R$15, então o papel para olhar na ponta compradora. PEMAN, nós víamos PEMAN batendo numa zona de suporte a longo prazo, dava até para se animar numa compra aí pelo gráfico semanal, só que essa compra está sendo estopada. O mercado está passando para baixo do suporte com o candle de hoje, e isso pode levar a uma queda significativa, apesar do volume não ter sido muito grande nesse rompimento. Seria o caso de buscar vendas na perda da mínima candle de hoje para confirmar e trabalhar o stop idealmente acima de R$2. Por fim, em termos de swing trade, SLED 4, a gente estava já acompanhando esse papel para um trade de compra por correção amparada aqui na cabeça do pivô. A gente teve esse sinal, não foi acionado. Na sexta-feira a gente teve um sinalzinho interessante, hoje acionou, provavelmente vai dar seguimento ao movimento de alta. E dá até para buscar uma operação, uma entrada um pouco atrasada na superação da máxima do candle de hoje, porque isso aqui fica com uma cara de gap de fuga. O volume também foi bom, tá? Mas o ideal ainda seria trabalhar com uma posição menor para conseguir colocar o stop baixo desse fundinho aqui. Tá? Só para fechar, eu estou com o Storm aqui esperando para terminar de dar uma aula, para dar um intervalo, por isso eu estou correndo hoje. Essas foram as operações do dia. Ok? A gente tomou, de 5 operações, a gente tomou 5 stops. Tá? A gente somou uma perda de 2.624, só que teve um probleminha, né? O que não
não é desculpa, mas a operação no dólar, a gente não conseguiu estopar pela média móvel de 9, eu não estava aqui presente, tá? Eu tive que estopar depois, isso encareceu em R$700 aqui o prejuízo da operação com 5 contratos. Então, o resultado mesmo do dia teria sido uma perda de mais ou menos uns R$1.700. Independente disso, a gente ainda segue bem no positivo, tá? Com um ganho aí de 6.523, só agora aumentou, né? O número de operações perdedoras, elas estão até acima das operações vencedoras, tem 16 operações perdedoras, 15 vencedoras, uma no 0 a 0, mas ainda apresentando aqui um resultado positivo. Tá? Hoje foi um dia bem ruim para os modelos, espero que os próximos sejam melhores, a gente recupere essa distância que se encurtou. Pessoal, eu vou encerrando por aqui, agradeço a audiência de vocês, amanhã estamos aqui de novo. Um abraço a todos.